presidente do Senado, José Sarney, vai apresentar hoje aos líderes da casa uma proposta para a realização de um novo referendo sobre o desarmamento. A gente vai até Brasília falar com a repórter Camila Bonfim. Oi, Camila, boa tarde para você. Existe pressa para que esse tema seja levado ao plenário ou ainda vai ter muita discussão pela frente? Como é que está a situação? Oi, Leila, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente do Senado, José Sarney, defende pressa nessa avaliação depois do que aconteceu na tragédia na escola em Realengo, no Rio de Janeiro. Mas está conversando com os líderes para saber o que os senadores da base e da oposição pensam sobre esse assunto, que é bastante polêmico. Portanto, é primeiro uma consulta que ele está fazendo a esses senadores. Mas se realmente essa proposta passar, tem que ser analisada pela Câmara e pelo Senado. Se for aprovada, a ideia é que o Brasil tenha um novo referendo sobre desarmamento em até 3 meses assim que essa proposta entrar em vigor. A discussão é longa, é grande, está sendo feita ainda entre os senadores. Alguns acham que isso é muito recente, portanto merece uma discussão ainda maior. Agora, além do presidente do Senado, a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, também defende um novo referendo. Ela diz que de 2005 para cá, quando a população disse não ao desarmamento, a maior parte, 60%, isso pode mudar a cabeça das pessoas, porque o novo referendo, diante dessa situação que aconteceu em Realengo, poderia deixar a população, inclusive, mais sensibilizada. E ela lembrou também que grande parte das armas em circulação no país é irregular, não tem registro e acaba chegando às mãos de pessoas que matam muitas crianças. Portanto, o maior controle sobre isso evitaria tragédias envolvendo meninos e meninas e crianças, como a gente tem visto e como comoveu muito todo o país. Bom, Camila, outra questão aí, um bocado discutida, é o ponto biométrico, né? Na semana passada, o presidente do Senado tinha prometido maior vigilância, enfim, para evitar fraude, aquela coisa toda. Só que essa semana já tem outra polêmica instalada? É isso mesmo, Leila. Só de ontem para hoje, o número aumentou em mais de 162 funcionários dispensados desse controle de frequência, que custou mais de R$1 milhão. Antes, até ontem, eram 1.060 pessoas, agora 1.222 pessoas. O presidente do Senado, José Sarney, inclusive no gabinete dele, dispensa quase 30% dos funcionários. Dos 26, 8 estão liberados de dizer a que horas chegam ou saem do trabalho. E alguns casos acabam chamando a atenção também, como o gabinete da liderança do governo, comandado pelo senador Romero Jucá. Lá, todos os 27 funcionários são liberados do ponto biométrico. Não tem que colocar o polegar ou colocar o crachá para dizer que horas entram ou saem do trabalho. O mesmo acontece na segunda vice-presidência do Senado. Todos os 20 funcionários completamente liberados. O assunto gerou polêmica porque acabou sendo uma grande contradição. O Senado investe há menos de 2 semanas mais de R$1 milhão em tecnologia para ter mais rigor no controle de frequência e, ao mesmo tempo, acaba aumentando o grupo seleto de pessoas que são dispensadas desse controle, quase 20% de funcionários ou concursados ou indicações políticas. Hoje o presidente do Senado se explicou. José Sarney disse que no caso dele, quase 30% do gabinete foram liberados porque são assuntos técnicos, pessoas que precisam trabalhar fora do Senado e ainda hoje a assessoria de comunicação da casa deve divulgar uma nota oficial sobre esse assunto. Obrigada. Camila Bonfim, de Brasília, para a Globo News. Obrigada, Camila, pelas informações. Bom, e a proposta de novo referendo sobre o desarmamento, que a Camila citou, já provoca divisões. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a posição do governo não é pela realização do novo plebiscito, mas que é preciso discutir todas as alternativas com a sociedade e com o Congresso Nacional. Ao participar de uma cerimônia aqui em Brasília, o ministro da Justiça falou sobre a próxima etapa da campanha do desarmamento. José Eduardo Cardoso disse que na segunda-feira vai se reunir com representantes da sociedade civil e do governo para debater a melhor forma de realizar a campanha. O ministro também pretende levar o assunto ao Congresso Nacional. Sobre a segurança nas escolas, o ministro explicou que toda medida é bem-vinda, mas precisa ser estudada com cautela para não ser tomada de forma precipitada. O ministro comentou ainda a proposta de um segundo referendo no Brasil sobre armas. A nossa posição não é a da convocação de um novo referendo. Agora, é claro que a lei, o Estatuto do Desarmamento, tem que ser sempre discutido. Há polêmicas, há aqueles que acham que nós devemos fazer alterações para reduzir a situação de porte de armas, há outros que acham que devemos deixar como está.
né? Isto é uma polêmica que nós pretendemos conduzir com a sociedade, para que nós verifiquemos o melhor caminho. Seja como for, a questão do Estatuto de Desarmamento está posta e é necessário ter outras leis que podem marchar na linha de, evidentemente, combater o armamento excessivo. E é isso que nós estamos discutindo com a sociedade. Faremos uma reunião na segunda-feira do Conselho da Campanha de Desarmamento, justamente para verificarmos as alternativas que estão postas e os posicionamentos que estão dados em relação a essa questão.